você precisa controlar na gestão dos fornecedores? O que você precisa monitorar no seu fornecedor? O que você precisa controlar? Você não sabe? Nem eu, né? Nem eu sei, gente. Por que nem eu sei? Muitas pessoas ligam: Edson, eu estou agora atuando numa empresa que tem ISO 9001. Cara, eu não sei o que eu monitoro do meu fornecedor, o que eu tenho que cobrar dele. E aí eu sempre dou essa resposta, né? Nem eu sei. Por quê? Vai depender muito dos riscos associados nessa relação. Qual risco a base de fornecimento pode trazer ao seu negócio? É isso que vai determinar o que você vai controlar, o que você vai monitorar do seu fornecedor. Fica muito vago qualquer tipo de resposta sem antes conhecer qual é o segmento, né? Uma empresa, por exemplo, de contabilidade, ela vai monitorar o fornecedor dela de um jeito. Uma empresa do segmento, sei lá, de embalagens, embalagens plásticas, vai controlar os fornecedores dela de outro jeito, né? Por quê? Porque cada um tem um impacto diferente no tipo de negócio, tá? Então não vai nessa que, olha, é só fazer isso, só fazer aquilo. Depende muito. Olhe com carinho os riscos que o seu fornecedor pode trazer ao seu negócio, tá? Mediante esses riscos, você vai conseguir estabelecer o tipo de controle, monitoramento, o que você vai cobrar desse fornecedor, tá bom? Então, tem que tratar com carinho aí, tem que avaliar os riscos, tá? De qualquer forma, vamos passar um pouco aqui o que a norma coloca como requisito, né? Para que você consiga encaixar no atendimento a esses itens de acordo com os riscos que você levantou, tá bom? Então vem aqui para a lousa. Olha só, lá no 841 da norma, diz o seguinte, que a organização ela deve determinar critérios para fazer uma avaliação do fornecedor, né? Como é que ela avalia o fornecedor dela, seleção, ou seja, como é que a empresa seleciona fornecedor para dizer assim, olha, esse fornecedor pode fazer parte da minha base de fornecimento. Monitoramento de desempenho, qual é a frequência que faz um monitoramento, né? O que eu considero neste monitoramento. Então ela pede para você determinar isso também. E a reavaliação do fornecedor. Você fez uma avaliação inicial, muitas vezes essa avaliação inicial é para fazer a seleção. E como você vai lá e reavalia ele novamente de um modo mais completo. É isso que a norma estabelece, que você vai determinar, né? Agora, a norma não diz como que você vai avaliar, como que você vai selecionar, como você vai monitorar, não diz. Por quê? Porque a ISO 9001, ela é para qualquer segmento e cada segmento o fornecedor vai ter algum tipo de importância, tá? Então vamos lá, vamos discutir aqui, eu vou passar para vocês cada um desses itens aqui. E aí ele vai te ajudar a ter um insight aí do que você precisa monitorar, controlar do seu fornecedor. Tá legal? Vamos ver cada um desses. Vamos então falar de avaliação. Lá dos 4 critérios que a gente passou anteriormente, nós vamos falar agora da avaliação. O que eu vou avaliar no meu fornecedor, tá? Mediante uma análise de risco que eu já fiz, né? Previamente, eu vou estabelecer aquilo que será avaliado, aquilo que é importante. Então veja aqui o que eu determinei nessa avaliação. Eu vou avaliar a qualidade do produto no recebimento. Então, por exemplo, eu compro um produto, né? Minha empresa tem lá um fornecedor que fornece algum tipo de produto. E quando ele chegar na minha empresa, eu tenho lá a minha área de inspeção de recebimento. Então, nessa inspeção de recebimento, eu vou selecionar ali algumas características do produto que eu julgo importante e vou fazer uma inspeção de recebimento, né? Então, isso é um ponto importante que eu julguei controlar. Edson, mas aí o seu caso é uma empresa que tem fornecedor de produto. No meu caso, sim, lembra que eu comentei? Que não tem como dar uma resposta única, que vai depender muito do segmento, muito da área de atuação. Aqui no meu exemplo, eu estou usando uma empresa
que recebe do seu fornecedor um produto físico, né? Edson, mas e se fosse uma empresa de serviço, né? Bom, eu poderia avaliar, né, a vestimenta das pessoas que estão indo prestar serviço. Dependendo do tipo de serviço, sim, isso é importante, né? Às vezes você está indo prestar serviço numa área de alimentos e a vestimenta tem que ser adequada para alimentos, enfim, por isso que você tem que conhecer muito o negócio, tá? Determinei aqui também avaliar a quantidade do produto entregue. Será que o fornecedor está entregando a quantidade que eu pedi? A quantidade que estava programada, né, planejada para que ele me entregasse? Então eu tenho que fazer essa checagem. De repente vem lá uma nota, sei lá, de 1000 peças, só que na embalagem tem 900. Eu vou ficar no prejuízo, né? Eu vou ter problema tanto em questões financeiras, quanto um impacto numa linha de fabricação, dessa linha ficar parada. Porque eu imaginei que havia chego 1000 peças, mas chegaram 900. Então, controlar isso, avaliar se a quantidade de peça é aquela que foi solicitada, isso é importante, né, para o meu negócio. A qualidade da embalagem, né? Então eu avalio também no ato do recebimento a qualidade da embalagem. Às vezes chega o material numa embalagem toda quebrada, né? E aí ela compromete a qualidade do produto. Então a gente olha isso daí também. A embalagem é como se fosse assim, fazendo uma analogia, você comprou lá um Marmitex, né? Na hora que o motoboy vai e te entrega o Marmitex, você já dá uma olhada ali naquela embalagem, você vê que está um pouco aberta, né? A gente está falando de alimento. Talvez você vai devolver, né? Por quê? Porque ela aberta ali, ela pode ter contaminado o alimento. No nosso caso, a embalagem danificada, ela pode comprometer a qualidade do produto. Ela pode, eventualmente, dependendo do problema que a embalagem tenha, na hora que eu colocar ela lá no meu estoque, lá na prateleira, aquilo lá cair na cabeça de alguém. Então isso é importante. Por isso que na minha avaliação, e nesse caso uma avaliação de recebimento, eu vou avaliar também a qualidade da embalagem. Eu decidi aqui avaliar o tempo, né? O tempo de respostas às reclamações. Aquelas reclamações, aqueles problemas que eventualmente eu detecte na inspeção de recebimento, eu vou emitir um 8D para o fornecedor e ele tem um tempo para responder com a causa raiz, com o plano de ação, para que aquelas falhas não se repitam, tá? Então, essas são as avaliações que eu defini. Talvez para o seu negócio vai ser uma outra avaliação. Por quê? O impacto da relação sua com o seu fornecedor, ele pode te impactar de um jeito diferente. Logo, a sua avaliação nesse fornecedor vai ser de um jeito diferente. Vai ser uma avaliação alinhada ao risco que ele pode trazer ao seu negócio. Então é importante, nunca tem um jeito único. O jeito é o jeito da sua empresa, é o risco que pode trazer para a sua empresa. Tá bom? Então esse é o primeiro caso aqui, que é o de avaliação. Vamos na sequência falar dos critérios de seleção de fornecedor, ok? Então o que eu tenho que fazer para selecionar fornecedor? Quais os critérios que eu utilizo na seleção do fornecedor? Então é isso que a gente vai trazer agora, né? Já falamos de avaliação, agora nós vamos falar da parte de seleção. Reforcem, gente, ó, depende do risco, ok? Aqui é hipotético, você vai avaliar qual que é o risco do seu negócio, o risco de escolher um fornecedor problemático e impactar significativamente o seu negócio. E aí você determina os critérios. Aqui eu só estou dando exemplos, tá? Então, algumas situações. Olha, eu preciso escolher um fornecedor. O que eu faço? Pô, eu vou lá e faço uma auditoria nele, né? Eu vou lá na fábrica dele, audito, tenho um checklist, tenho um critério de auditoria, eu vou lá e audito. Às vezes não tem tanta criticidade, né? Dependendo do fornecedor é crítico, eu audito. Fornecedor que não tenha tanta criticidade, eu peço para ele responder uma autoavaliação. Eu tenho lá um checklist de autoavaliação com um percentual de aceitável, né? E ele preenche essa avaliação.
Saúde financeira, então é importante eu saber como é que está a saúde financeira do meu potencial fornecedor, porque vai que eu escolho ele e ele não está com uma situação financeira boa e aí ele quebra, quem vai entregar produto ou serviço para a minha empresa? E aí eu vou ficar na mão, muitas vezes eu não vou ter tempo hábil para a reação, então na hora de escolher o fornecedor eu já avalio, eu já verifico, né? Nessa etapa se ele está com a saúde financeira adequada. Preço, né? O preço é de extrema importância. Tem que ter ali o equilíbrio do preço com a qualidade do fornecedor. Não adianta só olhar a qualidade e não olhar o preço, né? Daqui a pouco você está comprando um produto muito bom, mas o preço é elevadíssimo e você não está tendo rentabilidade. Eu tenho que achar ali o equilíbrio de produto bom e preço bom. E também não pode ser só preço, porque senão você escolhe um fornecedor de má qualidade e a má qualidade vai gerar tanto transtorno para você que não compensou, né? Aquele famoso ditado popular, o barato sai caro. Performance com outros clientes, então eu vou lá e vejo como é que está a performance desse meu fornecedor com outros clientes, né? É mais ou menos o que a gente, pessoas físicas, né? A gente faz. A gente precisa comprar um certo produto, a gente vai lá e consulta aquele vendedor. Se você compra, por exemplo, no Mercado Livre, você avalia o desempenho daquele vendedor com outros clientes dele, né? Isso é uma avaliação de performance com outros clientes. A gente tem o hábito, pelo menos eu tenho o hábito de entrar lá no Reclame Aqui, né? O Reclame Aqui é uma forma de seleção de fornecedor, tá? Um cliente que eu tive no passado, eles estavam trocando a maquininha lá, né? O prestador de serviço daquelas maquininhas de café. Antes de selecionar esse novo fornecedor, foi uma equipe lá fazer uma parte de degustação do café, né? E avaliar outras coisas do equipamento. É basicamente uma auditoria, tá? Então a norma coloca esse segundo ponto também. Determina aí você os critérios que você vai utilizar para selecionar o fornecedor. Eu percebo que muitas vezes a pessoa fica preocupada com o auditor, né? Ah, mas o que o auditor vai achar? Esquece o auditor. O que é bom para você, né? É lógico, você não vai colocar um monte de baboseira, né? Vamos dizer assim, desculpa o termo, mas não vai colocar um monte de baboseira para dizer que fez, né? Aí também não pode, tá? Não vai agregar valor nenhum. Beleza? Então este é o segundo item citado lá no requisito 841 da ISO 9001. E agora eu vou trazer para vocês o terceiro item, que é monitoramento de desempenho. Tá legal? Monitoramento de desempenho. Como é que eu vou monitorar o desempenho do meu fornecedor? Cuidado aqui na interpretação, no entendimento. Eu vejo muitas pessoas confundindo a avaliação com o monitoramento, ok? Vamos mostrar um pouco essa diferença aí. A avaliação é aquilo que você faz no dia a dia, né? Conforme eu mostrei anteriormente, uma avaliação do produto no recebimento, avaliando se a quantidade de peça que chegou é a quantidade planejada, né? Prevista. Então isso é uma avaliação pontual. Aqui esse monitoramento é um monitoramento num período, que normalmente as empresas fazem isso mensalmente, né? O fechamento do mês, né? Trazendo para o nosso dia a dia e fazendo uma analogia. Verificar se o meu filho está fazendo a lição de casa, né? Isso é uma avaliação. Eu estou avaliando se ele está fazendo a lição de casa, questiono ele como é que está sendo o comportamento dele na escola. Quando eu vou buscá-lo na escola, perguntar para a professora, para o professor, e aí, tá tudo bem? Como é que está o comportamento dele? Então isso eu estou fazendo uma avaliação. O monitoramento dele vai ser quando fechar o bimestre, né? Na hora que vier lá o boletim com as notas, ali é o desempenho dele.
Então, aquelas avaliações que eu fui fazendo no dia a dia, é mais para que quando chegasse no final do bimestre, o desempenho dele fosse um desempenho bom. Então, com o fornecedor é a mesma coisa, né? Eu fecho um período e avalio como é que foi o desempenho dele naquele período. O que a norma pede é para que você determine os critérios, né? O que você vai utilizar neste monitoramento de desempenho, tá? Também não tem um jeito único, tem que olhar para o seu negócio e os riscos, tá? Aqui eu estou trazendo o seguinte, ó, a qualidade dos produtos no período. Então, como é que foi o desempenho dele no que diz respeito à qualidade do produto? Qual que é o PPM daquele fornecedor, né? PPM, para quem não sabe, é partes por milhão, tá? Então, qual que foi o PPM dele? Teve muita rejeição? Não teve? Naquele período, que pode ser mensal, pode ser bimestral, enfim. Cada empresa define o seu período. O mais comum é mensal, tá? Performance de entrega. Como é que foi a performance de entrega daquele fornecedor no período? No mês ele teria que ter entregue ali 50 mil peças, ele entregou 40 mil peças. Então, no fechamento do mês, o resultado dele foi ruim, ele não entregou o que foi planejado. Número de 8Ds em atraso, né? Então, tivemos lá algumas reclamações provenientes dos fornecedores, emitimos um 8D para eles e, ora, não responde, ora responde, mas responde em atraso, ora não manda evidência de implementação das ações, e no monitoramento dele eu vou contando isso, né? Quando ele deixa de mandar uma resposta, deixa de mandar uma evidência de implementação, ele vai sendo demeritado na performance dele, no monitoramento dele. Manutenção da certificação ISO, inclusive a certificação ISO, ela poderia ter entrado lá na seleção, a certificação é um dos fatores de seleção e eu acabei não colocando lá atrás, mas eu coloquei ele aqui como uma forma de monitoramento. Eu vou monitorar o certificado ISO 9001 do meu fornecedor, tá? Então, gente, aqui é exemplo de monitoramento do desempenho de fornecedor. Tem empresas que chamam isso de IQF, que é o Índice de Qualidade de Fornecedor. Tem empresas que chamam aí de IDF, Índice de Desempenho do Fornecedor. Então, você cria o seu nome, o nome é o que menos importa. O que importa é que você crie critérios que seja bom para sua empresa, bom para o seu negócio, bom para mostrar para o fornecedor se o desempenho dele está bom ou ruim. Tá legal? Então é isso daí, vamos para o último tópico agora, que é revalidação. Último tópico aí, de reavaliação, né? Eu tenho que determinar critério para reavaliar o meu fornecedor. Olha que interessante. Nós acabamos de falar de monitoramento do fornecedor, né? Monitoramento do desempenho do fornecedor. Se o desempenho do meu fornecedor for muito bom, pode ser que dentro dos meus critérios de reavaliação, eu remeta a performance dele. Se o fornecedor está com uma performance muito boa, para que eu vou reavaliar, né? Eu não tenho essa necessidade, o desempenho dele é muito bom. Então, lá no meu critério, eu posso determinar que, olha, a reavaliação, ela está condicionada à performance dele, lá no monitoramento de desempenho. Nós vamos imaginar que algum dos fornecedores esteja com desempenho não muito satisfatório, né? Ou satisfatório, mas não ao ponto de ele ficar isento a essa reavaliação, tá? Então aqui eu coloquei 2 itens, né, para reavaliar. Eu posso ir lá e fazer uma nova auditoria na empresa dele, eu posso criar uma frequência, né, um planejamento de, sei lá, a cada 2 anos auditar o fornecedor, a cada 3 anos. Então, um cronograma de auditoria no fornecedor é um exemplo de reavaliação. Ou uma autoavaliação. De repente, aquele fornecedor que está bem lá na minha performance, em vez de eu ir lá e auditá-lo, eu mando um checklist, ele se autoavalia e retorna para mim. É uma opção. E aquele fornecedor que eventualmente está lá com um percentual de desempenho dentro de uma faixa, aqueles fornecedores eu vou lá e audito, tá? Então, gente, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Determina aí esses 4 itens, né? Os critérios aí para avaliação do fornecedor, para seleção, para o monitoramento
de desempenho para essa reavaliação que a gente está fazendo e defina critérios para cada um desses importante para o seu negócio. Não coloca coisa por colocar, né? Porque não vai agregar nada para a sua empresa. Veja coisas que estejam ligados ali ao risco do seu negócio. Usa lições aprendidas, né? O que a gente já teve de problema com o fornecedor? Isso vai ajudá-lo também na hora de definir esse tipo de coisa, tá bom? Então espero aí ter contribuído. Se você não concorda, coloca aí nos comentários o porquê que você não concorda, né? Não tem problema nenhum não concordar. A gente vai discutindo, a gente vai cada um avaliando um ponto de vista. Se gostou, dá um joinha aí, faz um comentário, caso tenha gostado também. E se tiver dúvidas em outros tópicos da norma, manda aí, tá legal? Abraço!